redor, as pessoas e a nós mesmos. Hoje em dia temos acesso à informação muito fácil e em grande quantidade. Informação de todos os lugares, cidades, pessoas e acontecimentos em qualquer lugar do mundo. E hoje eu gostaria de falar sobre isso. E sobre isso, de acordo com a Bíblia, porque a gente não está aqui para ouvir Tiago falar, não é verdade? Hoje em dia temos muito acesso à informação, a informação em excesso, muita informação em pouco tempo. Devemos entender que a gente não foi feito para esse tipo de atividade tão intensa, da nossa mente processar tantas informações em tão pouco tempo. Deus nos fez para uma vida calma, isso é fato. Porém, nos últimos 20 anos, fomos ensinados a ter que saber de tudo. Pode perceber nos comerciais dos jornais, que eles dizem assim: saiba de tudo, seja o primeiro a saber de tudo. Isso é uma mentira, porque a gente não foi feito para saber de tudo ao mesmo tempo. Só quem pode fazer isso é Deus. Deus sabe de tudo, está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe de tudo, vê tudo, pode tudo. E nessa tentativa do homem, do ser humano, de querer saber tudo ao mesmo tempo, isso gera muitos problemas de saúde, ansiedade, pânico, preocupação. O fato é que a gente não foi feito para ter esse tanto de informação de uma vez só. Estou falando de parar de assistir jornal. Eu parei. Eu recomendo que as pessoas façam o mesmo. Porém, quem gosta continua assistindo, né? Eu não estou falando de ficar desinformado, mas eu estou falando de você dosar as coisas, porque tudo em excesso, todas as coisas terrenas em excesso faz mal. Não fomos feitos para esse tipo de atividade tão intensa. E quando tentamos ser mais do que Deus nos fez, quando a gente quer ser mais, além do limite que Deus nos coloca como seres humanos, a gente acaba por ter vários problemas de saúde, como eu já falei, a preocupação, o pânico, a ansiedade, como também problema espiritual. As pessoas, por ficarem tanto se focando nas coisas notícias da terra, acabam por perder as boas notícias, boas novas do céu. Vamos ler em honra ao único Deus que existe. Ele nos faça digno sempre de pronunciar o nome de sua santidade. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 27. Em honra ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssimo do Senhor. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 27. Disse Jesus: pode alguém de vocês, por mais que se preocupe, acrescentar uma única hora à própria vida? Jesus está perguntando: pode algum de vocês, por mais que se preocupe, se preocupar muito, isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai acrescentar uma hora a mais ou uma hora a menos? Meus irmãos, as pessoas elas assistem jornal ou informações, notícias, porque elas ficam
preocupadas porque não sabem de algo, e elas sentem o desejo de saber de algo. E quando elas sabem, elas ficam ansiosas porque sabem. Eu preciso ser sincero com vocês. Notícia boa não vende. Em outras palavras, os jornais não vão te apresentar nenhuma notícia boa. Hoje uma pessoa foi salva. Hoje salvaram um cachorro que estava enterrado, vivo. Isso raramente vai acontecer. Você só vai ver morte, assassinato, briga e acidente. Porque notícia boa não vende? Tudo é feito na base do dinheiro. Então, se você ligar o jornal, eu lembro que eu era pequeno, se assistia muito jornal na hora do almoço, eu ligava a televisão e falava assim: vamos ver quem vai morrer hoje. Porque todos os dias era só morte, assassinato, acidente. Então eu era pequeno e eu falava assim: liga a televisão, bora ver quem morreu hoje. Porque jornal é isso. Alguém foi preso, alguém morreu, alguém brigou, alguém, enfim, se acidentou. São coisas horríveis que não edifica e não muda nada na vida de ninguém. Então as pessoas ficam preocupadas para saber, saber e saber. E quando elas sabem, elas ficam ansiosas, porque sabem. Você assiste um jornal e você sai da frente da televisão, do celular, do rádio, com o sentimento de que nada vale a pena. Pode parecer que não, mas analise, é verdade. E sabe o que é pior? Que o jornal ele vicia. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. O jornal ele vicia. Porque as irmãs pensam que a igreja antigamente proibia a televisão. Porque sabia que ia viciar o povo. Seja pelos desenhos, seja pela notícia, seja pelo futebol, por qualquer coisa. Tem gosto para tudo hoje em dia. E as pessoas viciam. Especialmente as novelas, né? Que é famoso a gente ver aquele caso da mãe, da avó, que falava assim: de 7 horas ninguém mexe na televisão, que a televisão é minha, que eu vou assistir a minha novela. O pai prefere futebol, a mãe gosta do jornal e os filhos querem o desenho. Fica todo mundo ao redor da televisão. Então era por isso a preocupação das igrejas, o vício. E eu, mais uma vez, repito, não estou dizendo que você deve ficar desinformado, mas que você deve dosar as coisas que você está vendo. Porque isso pode causar dano à sua saúde física e espiritual. Não estou dizendo que devemos ficar sem notícias, mas que você deve dosar, você precisa colocar limites naquilo que você vê. Então, ficar preocupado por querer saber de algo, isso não vai mudar nada em sua vida. Especialmente porque você é crente, você é cristão. As pessoas se preocupam muito. Porque tal governo fez isso, porque tal presidente fez aquilo. Guerra ali, guerra lá. Jesus pergunta e eu repito: você se preocupar com essas coisas vai mudar um dia a mais na sua vida ou a menos? Pode mudar a menos porque você vai ficar com problema de saúde se você começar a se preocupar demais. Porém, mudar para mais não vai. E as pessoas, elas viciam e esse vício ele não é reconhecido. As pessoas sabem que cigarro vicia, que álcool vicia, mas as pessoas não falam que notícia vicia. E aí você vê uma notícia ruim, alguém morreu, alguém foi sequestrado, tal pessoa, tal governo. E você sente um desejo muito grande de compartilhar para as pessoas.
E você manda, não vai edificar, não vai mudar nada. Se você souber dessa notícia ou não souber, você não vai poder fazer nada, você não vai poder ajudar em nada ou atrapalhar em nada na vida de quem está envolvido naqueles acontecimentos, mas você precisa ver. Por quê? Porque é o vício. Você precisa ver e você precisa passar para outra pessoa. Olha, irmãos, um pastor morreu. Olha, irmão, um pastor foi sequestrado. Eu saber disso eu vou poder ajudar? Não vou poder ajudar. Eu vou poder atrapalhar? Não vou poder atrapalhar, não vou poder fazer nada. Isso só vai gerar em mim preocupação, ou pânico, ou alguma coisa do tipo, parecidamente. Porém, isso não vai me ajudar em nada. E ainda que eu me preocupasse, por mais que eu me preocupe, isso não vai mudar nenhum dia na minha vida. Para mais. Não vai acrescentar dias em minha vida. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, em honra ao Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 11. Além disso, procurem viver de modo tranquilo, cuidem dos próprios afazeres e sustentem-se pelo próprio esforço, como lhe dissemos. Além disso, procurem viver de modo tranquilo, cuidem dos próprios afazeres e sustentem-se pelo esforço próprio, como lhes dissemos. O apóstolo Paulo está falando assim: procurem, se esforcem para viver uma vida tranquila. O que vocês puderem fazer ao seu alcance, debaixo da lei de Deus, para viver de uma forma tranquila, sem preocupações, faça. Além disso, cuidem dos próprios afazeres. Cuide das suas obrigações, do seu trabalho. É interessante. As pessoas ficam olhando notícias de guerra. Isso não vai mudar nada. Como eu já expliquei, você não vai poder ajudar, você não vai poder fazer muita coisa. Só se preocupar. Paulo fala: se esforcem, procurem viver de uma maneira tranquila, debaixo da lei de Deus. Cuidem dos próprios afazeres. A guerra não é seu afazer, é afazer do soldado. O seu afazer é outro. Não se preocupe com coisas que não cabem a você. Porque se preocupar com certas situações não vai lhe ajudar. E nem ajudar quem precisa. Sim, é verdade, tem países sofrendo. Mas não é o seu a fazer. Sim, é verdade. O mar invadiu uma cidade, alagou a cidade, muitas pessoas perderam suas casas, mas resgatá-las não é o seu a fazer. Claro que a gente deve orar por essas situações. A gente deve orar todo dia, porque isso acontece em todos os lugares do mundo, todos os dias. Eu não preciso saber que nesse momento está tendo enchente em algum lugar, porque eu, Tiago, eu sei que está tendo. Só não sei onde, nem como, nem quando, mas eu sei que tem. Porque todos os dias, todas as horas acontece. Pode não estar acontecendo aqui no Brasil, mas em algum lugar do mundo eu sei que está. Eu não preciso ver notícia para saber disso. Eu não preciso de notícia para interceder pelos necessitados. Vamos ler o livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Portanto, se vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas do alto, onde o Messias está sentado à destra de Deus. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra.
Porque vocês morreram e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está falando, procurem, se concentrem, foquem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. As coisas da terra já não interferem mais na sua vida. Sua vida está escondida com Deus. Está segura, em outras palavras. Não se preocupe, porque os homens reúnem exércitos, visitam uns aos outros, se reúnem. Não se concentre nessas coisas, se concentre nas coisas do alto, não da terra, porque vocês morreram. E a vossa vida está escondida com Cristo. Está segura com Ele. E o que é que Jesus Cristo disse na sua palavra no livro de João, o Evangelho de João? A ovelha que está em minhas mãos, ninguém toma. Ninguém as arranca de minha mão. E ele fecha a mão e ninguém abre. Ele abre a mão e ninguém fecha. E sabendo que a minha vida está escondida, segura com Jesus Cristo. Não há nada que os homens possam fazer. E tudo que acontece é permissão de Deus. Mas as pessoas podem pensar assim, mas Tiago, a gente compartilha essas notícias de catástrofes para avisar, para avivar o povo, avisar o povo, despertar o povo para orar. E, mas, sinceramente, ninguém vai ser avivado com o celular na mão vendo notícia. Ninguém vai ser avivado com o celular na mão vendo notícia. Se quer ser avivado, só tem um caminho. Busque o Espírito Santo, tire o celular da mão, pare de ver notícia e vá ler a Bíblia. Aqui está as boas novas, boas notícias que te podem avivar. Fora essas notícias aqui, nenhuma notícia pode te avivar. E se as pessoas não buscam a Deus quando está tudo bem, elas só vão buscar quando está tudo mal. Por acaso a minha fé é baseada em catástrofes? Claro que quando Deus espreme, as pessoas se quebram. Porém, esse não é o caminho do avivamento. Se você quer ser avivado, se você quer orar mais, você deve se forçar a isso. Porque orar não é algo que você sente vontade, é algo que você quer. Avivamento não é algo que você vai receber segurando o celular, vendo jornal, nem notícia. É lendo a Bíblia, é orando, é jejuando, é estando em comunhão com Deus e com sua obra, com Jesus Cristo, com Deus e sua obra. E não no celular, com o celular na mão, vendo notícias. Vamos falar um pouco sobre os efeitos das notícias na mente humana, que há mais malefícios do que benefícios. Não estou falando da notícia, mas do excesso dela. Livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. O espírito pode sustentar uma pessoa quando ela estiver doente. Mas o espírito abatido, quem o suportará? Quando o provérbio fala aqui que o espírito da pessoa ele pode sustentar a pessoa quando ela estiver doente, está falando da mente da pessoa, dos seus pensamentos. O espírito da pessoa, a mente da pessoa, o ânimo, pode sustentar ela quando ela estiver doente, acamada. Mas a mente abatida, o ânimo abatido, quem o suportará? E você vendo, se entupindo de notícias, você está causando danos à sua saúde, está focando em coisas da terra, não do céu. Tempo que eu poderia ler a Bíblia, estava passando, assistindo 1 a 2 horas de jornal. Coisa que não faz bem, não edifica, não muda nada na minha vida, só me faz ver coisas ruins e a minha mente ela pode ficar abatida. E se ela ficar abatida, quem a sustentará? Quem suportará?
Ainda que eu esteja doente, se minha mente estiver bem, feliz, o ânimo estiver levantado, tudo bem. Mas se meu ânimo estiver acabado, eu posso ter a saúde que eu tiver. Vamos ler Provérbios novamente, capítulo de número 12, versículo de número 25. A ansiedade no coração faz ele ficar pesado, mas uma palavra amável o anima. Já sentiu uma ansiedade profunda? Você sente uma agonia no coração? É disso aqui que o livro de Provérbios está falando. E sabendo que as notícias geram ansiedade, pânico em muitas pessoas, pode parecer que não, mas é. Quem sabe muita gente sofre de ansiedade e não sabe que é porque só vive vendo coisas ruins. E aí o coração fica pesado, fica triste, não tem como não ficar. Porque você vendo coisas ruins todos os dias, você perde as esperanças. Você acha que o mundo é só aquilo. Livro de Provérbios, para a gente finalizar, capítulo 17, versículo número 22, diz assim a palavra do Senhor: o coração feliz é um bom remédio, mas o espírito abatido suga a força. É como aqueles casos de depressão onde a pessoa ela está bem de saúde, ela está com todas as vitaminas, ela está com os ossos bons, as articulações boas, mas ela está tão abatida que ela não consegue levantar da cama. O coração feliz é um bom remédio, mas o espírito abatido suga a força. Suga a força, a vontade das pessoas andarem. Ela não consegue levantar peso, ela não consegue pegar uma vassoura, ela não consegue falar com ninguém. Então, ficar compartilhando notícias ruins em excesso e ficar vendo em excesso pode fazer mal. E quando a pessoa ela fica abatida na mente, né, no ânimo, aí depois ela perde vontade de orar. Aí ela perde vontade de ler a Bíblia. Porque ela acha que clama e Deus não responde. Porque ela acha que o mundo está se acabando. Aí a pessoa não quer mais ler a Bíblia, não quer mais jejuar, não quer mais orar. Aí fica complicado. Eu vi uma notícia aqui no grupo, eu não tenho nada contra quem postou. Mas eu preciso dizer que essa notícia está errada. Não sei se as irmãs viram, mas eu vi. Depois de algum tempo, né? A notícia de que até o final do ano vamos ter uma moeda única. Pois bem, isso não é verdade. Eu estou falando isso pela Bíblia. Porque o anticristo vai aparecer, porque está tudo preparado para ele. Está tudo sendo preparado sim, mas não está pronto. Em outras. Deixa eu só ver uma coisa aqui, irmãos. Um barulho. Achei que tem alguém entrando em casa. Perdão, irmãs. Como eu estava dizendo, as pessoas elas estão preocupadas com o anticristo, com tudo, e a moeda única. Preciso explicar isso para vocês. Eu não vou ler nada, a gente já está finalizando, mas eu preciso explicar isso para vocês na Bíblia, em nome de Jesus. Primeiramente, eu queria naquela pergunta que Jesus fez, se a gente se preocupar, vai mudar alguma coisa? Com base nessa pergunta, eu gostaria de perguntar também, se eu soubesse hoje, agora, quem é o anticristo, iria mudar alguma coisa? Eu iria poder agir, matá-lo? Eu iria poder impedir ou fazer algo? Não. Isso só iria me preocupar. Então, procurar saber quem é não ajuda em nada, não vai avivar a tua fé. A tua fé só pode ser avivada se você orar e jejuar. Não tem outro caminho, é buscar a Deus e pronto. Não tem isso de preguiça.
Mas muito bem, quero explicar para vocês que a gente não vai ter uma moeda única esse ano, nem o anticristo vai aparecer esse ano. Por que eu estou dizendo isso? Eu sei a data? Não sei. Mas a Bíblia dá alguns sinais. Antes dessas coisas acontecerem, precisa acontecer alguns sinais. E quais são os sinais? Antes de mais nada, o terceiro templo precisa ser construído. A construção dele começou? Não. Nem a construção começou. Se vocês pesquisarem na internet a foto de Israel, vai aparecer a cidade, né, o muro, vai aparecer um telhado redondo, uma cúpula, em forma de tigela, cor de ouro. Lá é uma mesquita, né, é um templo muçulmano, essas pessoas que adoram falsidades, pagão. E, por incrível que pareça, aquele lugar ele precisa ser destruído antes do templo ser erguido. Porque aquela mesquita, aquela cúpula dourada, está justamente onde deve ser construído o terceiro templo. Então, antes de ser construído o terceiro templo, precisa ser destruído aquela cúpula dourada que vocês veem na foto de Israel, aquele prédio com o telhado redondo. Depois dela ser destruída, vai ser construído o terceiro templo. Depois vai se começar as atividades nele, né? Os judeus vão fazer os sacrifícios, tudo que eles fazem. Depois que começar as atividades vão ser interrompidas, isso de acordo com a Bíblia. Vai ser interrompidas as atividades, vão parar de sacrificar, vão parar as ofertas, vão parar tudo dentro desse templo, desse terceiro templo que vai ser construído. E depois de ser parado todas as atividades, de interromper todas as atividades, sacrifícios, tudo, vai ser parado à força, né? Vai se passar do dia em que tirarem as ofertas do templo, que pararem tudo, vai se passar 1260, se eu não me engano, está escrito lá no livro de Daniel, capítulo de número 12, 1290 dias até aparecer o anticristo. E quando o anticristo aparecer, ele vai passar um tempo se fingindo de bonzinho e depois ele vai se revelar mal. E aí ele vai obrigar todas as pessoas a porem uma marca na mão. E essa marca, eu creio que já ficou claro para todo mundo que é uma marca eletrônica. Não estou falando que a Bíblia diz que vai ser uma marca eletrônica, mas a gente analisa, a gente consegue entender. Uma marca na mão direita ou na testa. E não pensem que o dinheiro vai ser moedas ou papel. Até porque se eu tivesse moeda e papel, na época do anticristo eu iria poder comprar alguma coisa. Mas só vai poder comprar quem tem a marca na mão ou na testa. Então entendemos que o dinheiro não é físico, não é moeda, não é papel. É semelhante ao dinheiro do celular. Tem gente que hoje em dia tem dinheiro no celular. É um dinheiro digital. Há tecnologias que estão sendo desenvolvidas para que você passe a mão no lugar, você tem uma marca na mão, você passa a mão no lugar e o lugar diz quanto dinheiro você tem. Sistemas bancários, há muitos anos, têm dinheiro digital, dinheiro de celular, de sistemas. Então vamos usar o bom senso aqui e perceber que nem aquela cúpula foi destruída, nem o terceiro templo ainda começou a ser construído, está sendo preparado, mas não tem como construí-lo, a menos que aquela cúpula seja destruída. Esse é o único motivo que os judeus não construíram o terceiro templo ainda, porque há um prédio no local, impedindo a construção. Ele vai ser destruído, vai começar essa construção, ninguém sabe quanto vai durar, pode durar meses ou anos, porque eles querem fazer tudo bem grandioso, né? Depois de tudo preparado, vai começar as atividades, vão fazer sacrifícios lá,
Depois de ser sacrificadas as coisas lá, vão passar alguns dias fazendo essas atividades. Não sei quanto tempo, a Bíblia não diz, mas diz que vai chegar um tempo em que essas atividades vão parar de fazer sacrifício, vai ser interrompido o sacrifício. Não vão mais sacrificar vaca, nem bezerro, nem boi, nem nada. Do dia em que parar, vai se passar 1.290 dias. Passando-se 1.290 dias, aparece o anticristo. Então perceba que um ano tem 365 dias. 2 anos tem cerca, creio que um pouco menos de 800 dias. Então a gente vê aqui que vai demorar. Esse processo aqui, só de parar a oferta para chegar ao anticristo, vai demorar mais de 2 anos. E para se estabelecer uma moeda única, precisa se estabelecer um governo único. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, o anticristo ele vai dominar todo mundo que não conhece a Jesus. E depois de dominado todo mundo, depois de haver dominado todo mundo, aí sim ele vai fazer a moeda única, o dinheiro único. Porque para haver uma moeda precisa haver um governo. Então, enquanto essas coisas não aparecerem, não se preocupem que não vai ter moeda única. Pode haver moeda unificada como o dólar. Dólar é aceito nos Estados Unidos, é aceito no Brasil, é aceito em países aqui da América Latina, mas não é aceito em vários outros lugares. Ou não é utilizado. Toda moeda é aceita em todos os lugares, mas não é utilizado. Então perceba que a gente precisa colocar os pés no chão. E se a gente pensa que vai ser avivado por notícia, a gente não vai ser avivado por notícias. A gente precisa buscar a Deus. Ver notícia no celular não é o caminho para a salvação nem para o avivamento. Só tem 2 caminhos. É como a irmã ensinou. No céu só tem o número 2. Joelho número 1, joelho número 2. Só tem o joelho. Só tem a Bíblia, só tem o jejum, só tem Jesus e o Espírito Santo. Ver notícia não vai avivar a fé de ninguém. Até porque, senão, eu chamaria jornalistas de pastores. Jornalistas de servos de Deus, né? Então vamos ter bom senso, vamos nos acalmar, vamos parar de nos preocupar demasiadamente, porque isso não faz benefício à saúde de ninguém. Deus não quer ninguém com a mão na cabeça chorando. Apenas se acalmem, se ocupem dos próprios afazeres. Qual é o meu afazer, Tiago? A sua casa, o seu trabalho, o que Deus lhe mandar e a comunhão com Deus. Cuide da sua fé, cuide das suas crianças, cuide da sua casa. Pare de se preocupar com aquilo que não é seu afazer. A guerra lá na Europa não é seu afazer. A crise lá na Ásia não é seu afazer, não lhe compete. Em outras palavras, você não tem nada a ver com isso. E você não pode fazer nada por isso. Mas, Tiago, eu preciso ver notícias para orar, para interceder. Não, você não precisa. Agora, nesse momento, eu não posso ver nenhuma notícia. Eu sei que está tendo algum terremoto em algum lugar. Provavelmente está tendo nesse momento em algum lugar do mundo. Eu não preciso saber. Eu posso falar comigo mesmo. Alguém está necessitando no mundo. E eu vou para o meu quarto orar. Deus, se tiver acontecendo um terremoto, se tiver acontecendo uma catástrofe, é desse jeito. Os seus pais nunca precisaram saber de tudo. Nunca precisaram de jornal. E viveram sua vida tranquilamente. Como eu disse, não estou falando de ser desinformado, mas estou falando de acalme-se. Ponha o pé no freio. Priorize a sua fé e a sua saúde. O que acontece no mundo depois a gente vê. Mas, Tiago, está vindo a fome. Realmente, isso é uma profecia. Mas você precisa cuidar do seu afazer. O seu afazer não é se preocupar. É crer e se preparar. Não se preocupe. Quem se prepara, quem crê, quem busca a Deus, está no caminho certo.
Mas ver notícia não é o caminho certo. Como eu disse e repito, para ficar bem claro, para a gente finalizar, não estou dizendo que ninguém deve parar de ver notícias. Porém, a gente deve ver os nossos limites. Porque muitas vezes estamos passando dos limites. Estamos ficando muito preocupados, esquecendo até mesmo dos nossos afazeres mais importantes, que é com Deus. Então não se preocupem. Vejam notícias, porém com cuidado. Amém? Vivam de maneira tranquila, porque se preocupar nunca ajudou ninguém em nada, e nem vai ajudar. Amém? Deus nos abençoe, nos conceda a paz e que a gente possa lutar pela paz também, para ter paz, que a gente possa procurar se esforçar para ter paz. Vamos cuidar da nossa fé, da nossa saúde. E quem a gente puder orar, a gente ora. Quem puder ajudar, a gente ajuda. Mas aquilo que não nos compete, não adianta tentar saber, fazer, porque não vai adiantar. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos conceda a paz. E lembrem-se que nada que os governos, que o homem possa fazer, não vai interferir em nada na nossa vida se estamos com Jesus Cristo. O homem pode tentar tirar o alimento, não tira se a gente está com Deus, Deus provê. O homem pode tentar tirar isso, tentar botar aquilo, colocar ali, tirar dali, colocar para lá. Com Deus, essas coisas não têm poder sobre nossa vida, sobre nossa alma. Pode interferir na economia, pode interferir no feijão que eu como, pode. Mas Deus não deixa faltar aquilo que é necessário para a gente estar com Ele. Veja que a chuva, nem a chuva, impediu o profeta Elias de ser alimentado. Amém? Ele não ficou vendo notícias. Ele estava sempre com Deus. Amém?